Você já viu isto? Ele vive no seu corpo e você não vai acreditar onde. Olá, pessoal! Não paramos para pensar nisso, mas neste momento há muitas vidas em nosso rosto. Estamos falando de micro-organismos de 8 patas que nascem, crescem e morrem nos poros e nas raízes dos pelos da nossa face. Talvez o seu primeiro impulso seja o de lavar, mas não precisa. Esses bichinhos são praticamente inofensivos e não representam ameaça. O interessante mesmo é que são tão hóspedes tão antigos dos seres humanos que se tornaram um ótimo campo de pesquisas para os cientistas que querem saber mais sobre a história do homem na Terra. Trata-se de ácaros de duas espécies, o Demodex folliculorum e o Demodex brevis. Eles pertencem ao filo do artrópodes, por isso sua estrutura pode ser comparada com a dos insetos e caranguejos, mas os parentes mais próximos são as aranhas e os carrapatos. Os ácaros do gênero Demodex têm 8 patas curtas e grossas, localizadas perto da cabeça. Seu corpo é alongado, como o de uma minhoca, enquanto o folliculorum vive em poros e folículos pilosos. O breve se instala em glândulas sebáceas. Como o nosso rosto tem mais concentração dessas glândulas e de poros maiores do que no resto do corpo, isso explica a aparência dos inquilinos nessa região. Há registro da presença desses ácaros no rosto humano desde 1842, mas só em 2014 é que os cientistas realmente descobriram que esses seres microscópicos estão em todas as faces. Uma pesquisa feita pela bióloga Megan Twemins, da Universidade de Carolina do Norte, revelou que havia DNA dos ácaros no rosto de todos os voluntários do estudo. Ainda não sabemos que outros benefícios podemos oferecer aos micro-organismos além do abrigo, pois ainda não sabemos exatamente nem do que eles se alimentam. A equipe da bióloga Toemes está analisando o intestino dos Demodex. Outro mistério ainda é a forma como eles se reproduzem. Alguns ácaros praticam incestos e canibalismo sexual, mas tudo indica que esses não são os casos dos ácaros que vivem no rosto humano. Um grupo de cientistas conseguiu filmar uma fêmea colocando ovos em torno dos poros de um rosto e ficaram impressionados com o tamanho dele. Isso porque cada ovo mede quase metade do corpo da mãe. Segundo a bióloga, isso deve nos levar a crer que a reprodutora coloca poucos ovos a cada reprodução ou, o que é mais possível, apenas um. Outra coisa interessante é que esses ácaros não possuem ânus, ou seja, provavelmente não eliminam toxinas, acumulando-as até a morte. Daí, quando um Demodex morre, o corpo dele se resseca e os dejetos acumulados no intestino decompõem-se naturalmente no rosto. Talvez toda essa informação nos leve a desconfiar de que esses ácaros fazem mal à saúde, mas os cientistas confirmam que, se houvesse algum dano, seria possível identificar numa série de pessoas. O único problema que algumas peles enfrentam é a rosácea, que, para quem não sabe, é uma doença que atinge o rosto, deixando vermelhidão, manchas e sensação de ardor. Um estudo realizado mostrou que as vítimas de rosácea tendem a apresentar mais ácaros Demodex na pele, algo em torno de 10 a 20 animais por centímetro quadrado. Numa pele saudável, por outro lado, é ocupada por 1 ou 2 ácaros por centímetro quadrado. Mas não vá pensando que eles são os causadores do problema. Uma pesquisa de 2012 realizada por Kevin Kavanagh, da Universidade de Minot, incluiu que a causa da rosácea vem do envelhecimento natural da pele. Com isso, há várias alterações, inclusive no sebo, uma substância oleosa produzida pelas glândulas para manter a umidade da pele. Como provavelmente o Demodex se alimenta de sebo, há um grande crescimento populacional desses ácaros. Outra explicação possível é que algumas bactérias sejam liberadas quando um ácaro morre e isso causa irritação e inflamação na pele. E, por fim, acredita-se que quando nossa imunidade está baixa, favorece o aumento dos ácaros. Uma coisa é certa, eles não são parasitas que causam problemas ou se alimentam de nossos componentes. É provável que estejamos numa relação de comensalismo, ou seja, eles ficam em nosso corpo sem causar prejuízos. Alguns cientistas até acreditam que esses ácaros comem bactérias nocivas e limpam a pele morta. Se for assim, melhor para nós, não é?
Pode se livrar deles temporariamente, mas não para sempre. Isso porque pegamos com outras pessoas nos lençóis e nas roupas. Os cientistas até desconfiam que o ser humano pegou esses ácaros com outros animais há mais de 20 mil anos. Eles são, por exemplo, muito parecidos com os que vivem nos cachorros. O interessante é que descobriram que os ácaros coletados da população asiática eram ligeiramente diferentes daqueles vistos na América. O estudo não vai parar. Para Toemes, esses aracnídeos microscópicos podem revelar muito sobre os nossos ancestrais e nossa evolução. Isso porque, como eles estão na pele humana há milhares de anos, devem ter estimulado o fortalecimento do nosso sistema imunológico contra muitas doenças.